Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Neste vídeo eu vou mostrar como formatar um número com duas casas decimais no JavaScript. Isso é muito útil quando você está trabalhando com um número com casas decimais e precisa arredondar, trabalhar somente com duas casas decimais, que é o comum. Então, para te mostrar como fazer isso, eu vou definir uma variável que eu vou chamar de input string. E aqui eu defino um número decimal e nesse caso eu vou colocar 123.456. E normalmente quando você recebe uma entrada, principalmente a entrada de um usuário, é comum você receber isso como um texto, como uma string. Então, para transformar esse texto num número de ponto flutuante, você pode usar uma função do JavaScript chamada parseFloat, convertendo assim essa string, que representa um número decimal, para de fato um tipo number, que nesse caso um número ponto flutuante. Então vou criar uma outra variável que eu vou chamar de número float, e aí eu já posso chamar a função parseFloat. Essa função recebe uma string, então nesse caso a gente vai passar a nossa variável input string. E aí essa função se encarrega de converter para um número de ponto flutuante. Agora vamos logar no console para ver a saída dessa conversão. Console log. E aqui eu vou colocar o nosso número. Salvei. Então vamos rodar. Pronto, aqui ele já converteu. O que ele está imprimindo no console já é uma variável do tipo number, número ponto flutuante. Só que aqui ele está com 3 casas decimais. Então a ideia é formatar para garantir que ele tenha 2 casas decimais e para garantir que você trabalhe assim em todo o seu programa. E para fazer exatamente isso, a gente pode usar um método toFixed, que é um método do tipo number, onde você pode definir quantas casas decimais você quer formatar um determinado número. Aqui eu já tenho uma variável do tipo number, é o número ponto flutuante. E é esse número que eu quero formatar. Então vamos lá. Como ele é do tipo number, é só invocar o método toFixed. E aqui, como parâmetro, você pode passar quantas casas decimais que você quer formatar esse número. Como eu quero formatar com 2 casas decimais, então vou colocar 2 aqui. E aí, esse método ele vai retornar uma string, representando esse número com 2 casas decimais. Então, por isso eu vou criar uma nova variável que eu vou chamar de número formatado. Número formatado. E agora eu posso logar esse número formatado. E aí, nesse caso, a gente vai ver já ele formatado com 2 casas decimais. Então, vamos rodar de novo. Pronto. Olha que ele logou o número de novo. Ele formatou com 2 casas decimais. Aqui ele era 123.456. Ele formatou para o número 123.46. E repare que quando ele fixa as 2 casas decimais, ele arredonda, tá? Aqui era 456, então ele arredondou para 46. Bacana, né? Só que um detalhe que você tem que prestar bastante atenção é que o toFixed ele retorna uma string, tá? Ó, string. Então aqui o número formatado nessa variável, ele deixou de ser um número, deixou de ser um tipo number, agora ele é uma string. Então, se você precisar usar esse número para fazer algum cálculo no seu programa, ou seja, algum uso posterior como número, então você vai ter que formatar ele para o número de novo. E aí você pode usar o parseFloat, mas agora ele já está usando apenas 2 casas decimais, tá? E para concluir, é bom prestar atenção numa coisa. É sempre bom tratar os possíveis erros na hora de usar o parseFloat, porque quando você chama essa função, ele vai converter esse texto para um número. Agora imagine, e se a entrada do usuário não for um número válido? O que acontece? Eu vou te mostrar. Ao invés de ser um número, vamos colocar ABC. Tá? Eu vou rodar. E pronto, olha o que aconteceu. Ele logou NaN. O que é isso aí? É um valor global do JavaScript que representa
um tipo não numérico. NaN é uma abreviação para not a number, ou seja, não é um número. E é isso que o parsefloat faz. Ele pega essa entrada string e tenta converter para um número. Se ele conseguir, o retorno dele é um número de fato, um número do tipo number, né? Um número ponto flutuante. Mas se ele não conseguir, que é esse caso que eu estou te mostrando agora, em que ele não é um número válido, então ele não vai conseguir converter e ao invés de retornar um número, ele retorna esse tipo, que é o tipo não numérico, not a number. E se você não tratar isso adequadamente, você pode usar um valor inválido durante o seu programa. Por isso que é bom tratar para saber se a entrada de fato é um número. E como você pode fazer isso? Lá no JavaScript tem uma função chamada isNum, né? Is not a number, que é usado para checar esse tipo não numérico. Então eu vou usar aqui no nosso código para checar se de fato ele é um número. Se ele é um número, eu formato ele com 2 casas decimais. Se ele não for um número válido, eu vou imprimir no console entrada inválida, detalhando que ele não é um número válido. Então é só colocar um if aqui, e aí eu consigo chamar a função isNum. E como parâmetro, eu passo a variável que eu quero que ele cheque. Nesse caso, é essa aqui, ó, número float. Como a variável input string só tem letra e não tem número, quando ele vai fazer o parsefloat, aqui ele vai tornar um tipo num. E eu estou perguntando através dessa função, esse número float é do tipo num? É do tipo não numérico? E nesse caso, ele é sim. Então a gente vai colocar uma mensagem de erro. Eu vou colocar aqui, ó, console.log. E aqui eu coloco a mensagem, entrada inválida. Não é um número válido. Pronto. Agora, se for um número válido e ele conseguir converter para um número, então eu vou colocar aqui um else. Aí ele continua fazendo a formatação usando o método toFixit, para que o número possa usar 2 casas decimais. Então eu vou salvar e a gente vai executar aqui, tá? Node. Pronto. Como aqui a gente viu que é uma entrada inválida, não é um número, então ele checou usando a função isNum e logou entrada inválida, não é um número válido. Agora, se eu colocar um número válido, né, um número decimal, 123.456, vamos salvar e vamos rodar de novo. Pronto, e aí ele viu que de fato ele conseguiu converter para um número, ele é do tipo number, e aí ele continuou com formatação. Formatou com 2 casas decimais e agora ele arredondou e colocou 123.46. Bacana, legal, né? Então assim que você usa o parsefloat e o método toFixit para formatar um número qualquer com 2 casas decimais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por ter ficado até o final e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!